Olá, boa tarde. Vamos dar uma olhada nos destaques dessa terça-feira de manhã, essa terça-feira que marcou a repercussão da sessão de ontem da cassação do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O deputado Marquinho Mendes é o suplente que tomou posse hoje no lugar do deputado cassado. Ele já tinha assumido a suplência outras vezes pela coligação, pela bancada que elegeu o ex-presidente Eduardo Cunha. Ele explicou aos jornalistas hoje de manhã que não estava no exercício do mandato na época da votação do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff aqui na Câmara dos Deputados e falou um pouco sobre qual será o posicionamento dele nas votações daqui para frente. Vamos ouvi-lo. Agora, a titularidade vai nos possibilitar o que eu não tive no passado. Eu, como suplente na votação do impeachment da Dilma, eu tive que me ausentar porque o deputado titular voltou para votar e eu não pude votar a favor do afastamento da Dilma. Agora não. O mandato, nós vamos ter a integridade do nosso mandato, vai ser integral o nosso mandato, a titularidade vai nos levar a continuar esse trabalho que nós temos feito aqui na Câmara dos Deputados em favor do povo. Entendemos a crise que o país passa, entendemos que as medidas são necessárias e vamos analisá-las uma a uma, porque a gente também tem que ter a consciência de não prejudicar o povo e não colocar para que o povo, nesses processos de votação, saia prejudicado. Vários líderes partidários também passaram aqui pelo Salão Verde na manhã de hoje. Muitos deles voltaram a repercutir a sessão de ontem que cassou o mandato do ex-presidente da Câmara. Eu sempre dizia que teríamos mais de 400 votos favoráveis à cassação de Eduardo Cunha. Não imaginava que seriam 450. Isso é verdade, mas seria muito grande, até porque nós estamos vivendo um período em que ele se desgastou, se fragilizou, né? E foi no momento em que, fragilizado demais, ele foi a plenário e sofreu essa derrota. Lembrando também que nós estamos vivendo ainda a Operação Lava Jato, né, com toda a força, tem a posse de uma nova presidente do Supremo Tribunal Federal e temos ainda a eleição municipal. Em plena campanha, onde os deputados, muitos candidatos e muitos apoiando candidatos que exigiram e cobraram que os deputados viessem para votar pela cassação. É um novo momento. Vamos trazer todos esses companheiros do chamado Centrão, vamos agregar todos dentro de um projeto de reconstrução do nosso país. Nós temos muitos problemas pela frente, portanto, vamos precisar de todos nesse processo de reconstrução da economia do nosso país. Os líderes comentaram também a expectativa de votações no plenário para essa semana. Estava prevista para hoje a votação do projeto de lei que quebra o monopólio da Petrobras na exploração do pré-sal. Mas alguns líderes explicaram que foi fechado um acordo e essa votação desse projeto, que é tão polêmico, vai ficar só para depois das eleições municipais. Uma reunião com o ministro Jadel e todos os líderes que dão apoio ao governo. E, obviamente, vamos conversar também com o presidente Rodrigo Maia. Definimos como pauta, são 6 medidas provisórias que precisam ser votadas sob pena de perder a eficácia. E também nós temos o projeto do Super Simples, que saiu do Senado com 3 emendas e precisa ser votado na Câmara dos Deputados para ir à sanção presidencial. O projeto do pré-sal, ele deve ficar para o retorno das atividades depois das eleições. Em primeiro lugar, eu considero positivo o adiamento desse debate para depois das eleições. Esse é um tema extremamente delicado, ele diz respeito ao futuro do Brasil, ele diz respeito à soberania nacional, ele diz respeito a riquezas do povo brasileiro, que não podem ser tratadas no momento de esvaziamento da Câmara, como provavelmente será o dia de amanhã, o dia de hoje à tarde. Ontem nós tivemos um quórum extremamente alto por conta da gravidade do processo de cassação do ex-presidente da Casa, mas esse tema do pré-sal demanda muito debate, portanto é acertado deixar para depois das eleições e fazer esse debate estratégico sobre o futuro do Brasil. Qual é a importância desse tema para o futuro do Brasil, qual é a importância desse tema para o futuro da Petrobras, que é um patrimônio brasileiro e que tem que ser preservado.
O governo federal lançou hoje um programa de privatização de 25 projetos nas áreas de energia, aeroportos, rodovia, ferrovias e mineração. As concessões acontecem dentro do pacote do Programa de Parcerias de Investimento, as PPIs, que são uma nova modalidade de privatizações autorizada pela aprovação de uma medida provisória, foi votada aqui na Câmara, aqui no Congresso, nas últimas semanas. Porque do instante que nós tivemos uma atividade bastante expressiva na área industrial, na área da construção, nas rodovias, aeroportos, ferrovias, tudo que vamos dar abertura para essa atividade, né? Ou continuar a dar abertura. Eu acho que a ideia básica é exatamente esta: será uma produção pública com vistas ao incentivo nessa parceria público-privada para que haja muitos empregos no país. E a comissão especial que debate lá nas comissões, hoje teve um dia intenso também, a comissão especial que debate as 10 medidas contra a corrupção propostas pelo Ministério Público, que estão sendo discutidas aqui na Câmara, ouviu hoje a subprocuradora da República, Luísa Cristina Frischeisen. Ela destacou várias sugestões para dar mais agilidade aos processos e defendeu um dos pontos dessas 10 medidas, a chamada execução provisória das penas. É um ponto muito polêmico. Quem é contrário a esse ponto das 10 medidas diz que isso pode supostamente ferir a presunção da inocência. Quer dizer que o réu condenado pode começar a cumprir pena mesmo antes da sentença ter transitado em julgado. Vamos ouvir um trechinho do que disse a subprocuradora. Quando se fala da questão da execução da provisória da pena, não é só para o tipo de crimes contra a administração, é para um conjunto de crimes que as pessoas responderam durante 10, 11, 12 anos, que estão condenados em primeiro grau, em segundo grau, em terceiro grau, e não estão cumpridas suas penas. Nós temos um exemplo hoje concreto, que é do ex-senador Luiz Estevão, que se encontra preso, que só foi preso porque, em um determinado momento, o relator disse: olha, não dá mais, são 38 recursos, e então ele vai poder cumprir, dar início ao cumprimento da sua pena. Isso é uma coisa que nós temos que compreender, gente, que o mundo inteiro faz isso. O mundo inteiro faz isso. Então, quando nós usamos o direito comparado dos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, todos os países da Europa, Portugal, Espanha, Itália, França, Alemanha, existe execução provisória. Inclusive, em alguns lugares, até diretamente, como nos Estados Unidos, logo após o juiz de primeiro grau. Mas, nos outros países, do segundo grau. Isso não seria inconstitucional no nosso sistema. Outro destaque da manhã de hoje foi o seminário sobre licenciamento ambiental realizado pela Comissão de Meio Ambiente. Deputados, governo, especialistas do setor tentam chegar a um acordo sobre esse projeto que cria regras mais claras para o licenciamento ambiental. Quem explicou para a gente foi o presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputado Luiz Lauro Filho, do PSB de São Paulo. Para que a gente pudesse debater e aperfeiçoar o substitutivo que já existe do deputado Ricardo Trípoli e que possamos, o mais breve possível, trazer a plenária e votar a questão do licenciamento ambiental. Isso vai trazer uma segurança jurídica para o investidor. Não existe hoje uma legislação federal que regulamente isso, né? Fica por conta do CONAMA muitas vezes, algumas vezes fica por conta de um órgão municipal, outras vezes de um órgão estadual, e isso causa muitas dúvidas. E a dúvida gera dificuldade e essas dificuldades geram essa insegurança jurídica do investidor, que ele não sabe para que lado ir, ele não sabe que forma agir. Um outro destaque importante da manhã de hoje foi a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, a CPI, que vai investigar irregularidades na Lei Rouanet. Quem vai conversar com a gente é o futuro presidente dessa comissão, dessa CPI, o deputado Alberto Fraga. Deputado, o que ficou discutido hoje? Foi instalado? Quais são as principais irregularidades que essa CPI deve investigar? Bem, irregularidades são muitas. Nós vemos aí que nós vamos começar de onde a Polícia Federal já nos dá uma grande visão do que está acontecendo, quando já foi constatado pela Polícia Federal um desvio de mais de 180 milhões e mais de 10 pessoas presas. Nós queremos identificar todos aqueles desvios de verbas na promoção de eventos. É uma CPI que nós temos certeza absoluta que nós vamos produzir resultados para não... De hipótese alguma, ninguém pode pensar que nós queremos acabar com a Lei Rouanet, de forma alguma. Nós só queremos democratizar mais a Lei Rouanet e permitir
que o seu objetivo principal seja cumprido, que é exatamente de favorecer o artista iniciante, aquele que está começando a sua carreira. Não se justifica você ter artistas consagrados, famosos, usar a Lei Rouanet com valores de acima de 5 milhões para produzir os seus shows, quando na verdade eles já são consagrados e já têm dinheiro para isso. Hoje de manhã nós instalamos a CPI, mas por um problema de começar a ordem do dia no plenário da Câmara, nós tivemos que suspender a eleição. Mas amanhã, 9h30, nós estaremos elegendo a presidência juntamente com os vice-presidentes. Então, a eleição ficou para amanhã, para essa quarta-feira, às 9h30 da manhã. Já se sabe relatoria, isso foi pacífico, teve algum tipo de polêmica? Teve sim, porque o deputado do PT, Vicente Cândido, disse que foi feito um acordo onde ele seria o relator. Eu, com todo respeito ao deputado Vicente Cândido, não tenho absolutamente nada contra ele, mas eu, como presidente dessa comissão, eu não posso aceitar que ele, o relator, seja do Partido dos Trabalhadores, quando nós vamos investigar exatamente o governo anterior. O que aconteceu, as irregularidades que aconteceram durante esses 13 anos, foram do governo do PT. Como é que eu vou aceitar, e a comissão não aceita, que o relator seja do Partido dos Trabalhadores? Volto a dizer, nada contra a pessoa do deputado Vicente Cândido, mas é o mesmo que em outras épocas alguém fosse me aceitar, eu que sempre fui oposição, me aceitar relator de uma CPI onde fosse apurar denúncias contra alguém do grupo político do qual eu pertenço. Não faz sentido isso. Então, eu peço a compreensão do Partido dos Trabalhadores e nós vamos amanhã, após a eleição, indicar um relator. Já começa com força total agora ou a CPI começa mais com força mesmo depois das eleições municipais? Eu acredito que sim. Primeiro eu vou manter contatos com a Polícia Federal, com o Ministério Público, para a gente fazer uma coisa. Eu não gosto de CPI que vira mais show de pirotecnia do que eu quero mostrar resultados. Nós fizemos assim na CPI do sistema prisional, nós não temos que transformar isso aqui num picadeiro, nós temos que mostrar as coisas erradas que nós vamos apurar e solicitar providências. Deputado Alberto Fraga, muito obrigada pela entrevista. Para de tarde, tem ainda expectativa para a reunião do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, com 26 governadores, já confirmaram essa reunião. Tem também reunião da Comissão Mista de Orçamento, expectativa para a audiência do ministro interino do Planejamento, Diogo Henrique de Oliveira, que vem à Câmara prestar esclarecimentos lá sobre a pasta. No plenário, o esforço continua para continuar a votação das medidas provisórias que trancam a pauta. Esses são, então, os resumos, os destaques, o principal resumo dos principais destaques da manhã dessa terça-feira aqui na Câmara dos Deputados. Para você, uma boa tarde.